William, o que eu faria se eu tivesse que comer cozidos? Essa pergunta surgiu através de um amigo nessa semana e ele está numa situação em que ele não tem tantos recursos, não tem tantas opções, está morando com os pais dele e não tem dinheiro para comprar a própria comida. Essa é uma situação possível, né? É um cenário bastante possível, pode acontecer comigo, está acontecendo com ele e pode acontecer comigo. E o que eu faria nesse momento, o que eu faria numa situação como essa, né? Ele me pediu ajuda e perguntou o que ele deve fazer. E a primeira coisa é a gente avaliar quais são os nossos recursos, né? A gente encarar a realidade como ela se apresenta, não ficar brigando com a realidade, não ficar brigando com Deus, mas encarar ela como ela se apresenta, aceitá-la com gratidão da forma que ela se apresenta. E aí trabalhar para, de uma forma gradual, a gente alcançar os nossos objetivos e chegar onde a gente quer. Mas nem sempre vai ser possível se manter frugívoro, né? Pode haver situações, a gente reza, a gente espera, a gente quer que isso aconteça, mas pode ser que não. Pode ser que em alguma situação específica a gente tenha que comer um cozido, eu tenho que comer um cozido. E o que eu faria numa situação como essa? A primeira coisa é ser grato. É ser grato realmente pelos pais estarem ali apoiando, dando comida, sustentando, porque não é obrigação deles, é obrigação deles até certo ponto de nossas vidas, mas quando a gente ficar grande, a gente tem que se sustentar, tem que se virar, e não é obrigação deles nos alimentarem mais, né? É a nossa obrigação cuidar de nós. Mas nossos pais são maravilhosos, eles nos amam em maior parte das vezes, né? Maior parte dos casos, e eles nos ajudam e a gente precisa ser grato por isso, né? Então é o primeiro ponto. E o segundo, o que eu faria? Eu não sou tão rígido assim, né? Por mais que eu esteja 2 anos sem comer nenhuma comida crua, nenhuma comida cozida, só comendo comida crua e preferencialmente frutas, eu costumo dizer e acreditar que eu sempre faço a melhor opção disponível, sempre opto pela melhor opção disponível. E nesses 2 anos eu estou numa situação de privilégio em que eu posso optar por frutas, em que eu não preciso comer nada de origem animal, que eu não preciso comer nada cozido. Mas se eu tivesse numa situação em que eu preciso e que eu não tenho essas opções, eu comeria tranquilamente comida cozida, né? Mas eu não ia aceitar ter toda aquela perda de performance que se tem quando se come comida cozida. E inicialmente parece que não tem solução, né? Que se a gente comer comida cozida a gente vai morrer e vai passar mal e tudo mais. Mas existe sim algo que pode ser feito nesse sentido, que é o jejum intermitente, né? A one day diet, one meal a day diet, ou seja, comer apenas uma vez por dia, né? E ficar o resto do tempo realmente em jejum, né? Então ficar um período tão longo de jejum de 23 horas todos os dias traz uma quantidade gigantesca de benefícios, né? E aí você pode fazer uma refeição cozida sem ter tantos problemas, sem ter uma perda de performance muito grande. É uma coisa que funciona super bem, né? E é um recurso que eu usaria em um momento de calamidade, um momento como esse que eu não posso comer só frutas. E então se eu tivesse nessa posição eu faria isso, né? A gente tem benefícios muito próximos comendo cozido, usando o jejum intermitente aí de 23 horas, né? Então esse foi o conselho que eu dei a ele e esse é um conselho que eu trago para mim. Só que assim, esse tipo de dieta ela é extrema, eu considero uma dieta extrema, porque é complexo, é difícil de fazer, você precisa ter uma base teórica, você precisa entender o que você está fazendo, você precisa já ter feito alguns testes, né, ter conhecido. Não é tão simples de fazer, né? Você precisa, ainda assim, você precisa comer todas as calorias que seu corpo necessita para o dia a dia, não é tipo comer menos, você vai comer tudo de uma vez num único período. Então não é tão simples assim, mas você tem resultados muito próximos, benefícios muito próximos de ter uma dieta frugívora, né? O que é muito bom. Então eu tinha ótimos resultados, tinha uma ótima performance comendo coisas péssimas, tipo pizza, tipo, sei lá, risole, coisas do tipo, né? Fazendo essa dieta. Só que é bom até a página 2, não é tipo, liberou geral, vou comer hambúrguer, né? Essas comidas ainda produzem um impacto no corpo, a comida cozida ainda produz um impacto no corpo. Mas numa situação de sobrevivência, numa situação em que eu não tenho a escolha de comer apenas comida crua, eu faria isso. Eu usaria esse recurso
para poder me manter em alta performance, né? Poder me manter bem fisicamente, psicologicamente, ainda comendo cozidos, tá bom? Então, existe uma alternativa aí, né? Não recomendo a ninguém porque é uma dieta difícil, mas saibam que existe uma alternativa. Tá certo, crianças? Então é isso. Gratidão. Até uma próxima.